vamos falar um pouco sobre os ministérios. Primeiro vamos falar dos apóstolos. A palavra apóstolo ela vem do grego e do hebraico. No grego, apóstolo é apóstolo mesmo, não tem uma tradução. Mas no hebraico ela tem uma palavra legal que chama shaliá. Shaliá, ela tem, tanto no grego quanto no hebraico, ela tem o mesmo significado. Significa enviado, emissário, porém com uma conotação de autoridade. Seria mais como um procurador ou um embaixador. Por isso a raiz latina tem uma tradução diferente, chama missiones, né? Ou missionário. Então você pode identificar o apóstolo também como um missionário. Alguém que foi enviado por uma autoridade superior a ele para cumprir uma missão específica. Jesus ele é o maior exemplo em tudo, mas dentro do serviço apostólico também é bem legal. Em Hebreus, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Hebreus capítulo 3, olha só que interessante. Ah, você está falando que Jesus é apóstolo? Cara, não tem nada a ver isso que você está falando. Ó, Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participemos do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Olha que interessante. Então Jesus ele tem a forma do apostólico, né? Que ele foi enviado por Deus para cumprir um chamado. Né? Vamos fazer uma observação agora entre Jesus e aquelas pessoas que nós identificamos que têm um chamado apostólico. Jesus ele foi enviado ao Pai, ele foi enviado pelo Pai ao mundo. João capítulo 4:34, anota aí depois você vai ver. Então, quem enviou Jesus? Então Jesus ele foi enviado pelo Pai, assim como os apóstolos são enviados por Jesus. Ele ensinou a revelação da lei. Se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver isso. Então, Jesus ele tem ele foi enviado por Deus para quê? Para ensinar a lei. A sua pregação, ela foi respaldada por sinais. Os apóstolos, quando você vê os apóstolos, eles são respaldados por sinais. Você pode ver isso em Mateus 4:24. Para que os apóstolos foram chamados? Qual é a missão dos apóstolos? Edificar uma casa para Deus, edificar a casa de Deus. Qual é a casa de Deus? Hoje é a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. E essa casa é o santuário para a habitação da presença de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Ou seja, Jesus ele foi enviado por Deus, ele ensinou a revelação da sua pregação, e a sua pregação foi respaldada por sinais. Para quê? Para a edificação da casa de Deus. E a casa de Deus é o santuário da habitação da presença de Deus. Pessoas com chamado apostólico. Como são as pessoas? Elas têm a missão de ocupar as nações, ou seja, elas são enviadas por Deus para ocupar as nações ou cidades. Né? Você pode ver Mateus 28:19, portanto vão para o mundo e tal. Pregação do Evangelho de Cristo ressuscitado e ressurreto para a libertação, libertação e inclusão no reino de Deus. Então, você faz um paralelo com Jesus. Os apóstolos foram enviados nas nações, para quê? Para ensinar o Evangelho, que é a lei, né? Para fazer o quê? Discipular as nações através da doutrina. Fazendo o quê? Pregações com sinais. Atos capítulo 14, versículo 13. Trabalhar para a construção da igreja, que é a casa de Deus, assim como Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e Efésios capítulo 2, versículo 20. Ou seja, os apóstolos são os apóstolos são pessoas que abriram mão da sua vida em prol da missão daquele que os comissionou. São enviados a regiões, cidades, né, no caso, para edificação de espaços físicos, discipulando pessoas através da doutrina de Cristo, promovendo a unidade e relacionamento de aliança. Se você vê um paralelo entre Jesus e os apóstolos, era a mesma missão. Jesus ele foi o quê? Ele foi enviado ao mundo. Jesus enviou os apóstolos para as nações. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio fazer o quê? Ele veio revelar o Pai. Através do quê? Através dos ensinamentos. Ele ia nas sinagogas e ensinava. E ele falou o quê para os discípulos? Agora vocês vão pelo mundo e ensinem. Certo? Essa foi a ordem de Jesus. Ensine o quê? A guardar o que eu tenho ensinado. Beleza?
A pregação dele foi respaldada com milagres. Pô, a própria Bíblia diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. E os apóstolos, a mesma coisa. E nos dias de hoje, a gente tem visto algo acontecendo sobrenatural. Pessoas estão sendo enviadas e está acontecendo muita cura, muito prodígio, muito milagre. E isso está voltando a ser a vida natural da igreja. O ministério apostólico, ele voltou a ser falado na década de 50, né? No movimento Chuva Serôdia, que durante muitos anos foi parar de falar. Eu vi alguma coisa num livro que chama A História da Igreja, fala sobre o avivamento da Rua Azusa. Parece que na Rua Azusa já tinham se falado alguma coisa a respeito de voltar ao ministério apostólico, profeta, pastores, mas ainda ficou um pouco parado. Mas na década de 50 foi quando deu um start de novo nisso e não parou mais, né? E foi se ensinado novamente isso. Então, pessoas apostólicas, elas foram enviadas por Deus. Para quê? Para ensinar, para trazer doutrina, né? Então, ou seja, os apóstolos são pessoas que abriram mão de tudo. Então a gente vê muitos hoje, a gente tendo ideias que apóstolos são pessoas que estão à frente da igreja, ganhando dinheiro. Cara, isso é equivocado. Isso é equivocado. Os apóstolos são como missionários. Eles abriram mão de tudo em prol daquilo da missão daquele que o enviou. Amém? Beleza. Fala, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou sobre os apóstolos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os profetas. Cara, quem são os profetas? Por que eles são tão estranhos? Por que eles são tão separados de todo mundo? Por que isso tudo? E eu espero que vocês gostem no próximo vídeo. Então fica com a gente. Até mais.